Hello, my little friends! Então, seus torradores, por que vocês estão assim? Fica assim não. My little friends, sejam muito bem-vindos. Eu sou o primeiro torrador, o apresentador desse canal. E esse é o quadro Paranoia, onde eu vou tratar de assuntos de cultura pop e teorias de conspiração, coisas que interessantes tem na internet e tal. E hoje o que eu trago pra vocês vai ser o coronavírus, tão temido coronavírus. Nós vamos falar o que é e como se você se previne e o que está acontecendo aí pelo mundo. Mas eu já quero falar para vocês que até o momento desse vídeo, essas informações que eu tinha, pode ser que já tenha aparecido mais coisas e eu não sei, gente. Então, perdoa o tio aqui, tá? Se tiver alguma coisa fora de contexto, entendeu? E bora lá pro vídeo. Showtime! Galera, coronavírus. Mas o que é o coronavírus? Quais são os sintomas do coronavírus? E quais os riscos apontados pelos médicos que ele causa? Vamos começar. O que é o coronavírus? O coronavírus tão falado e temido que vem sendo falado e divulgado pelo mundo. Todos os veículos de notícia, ultimamente aí, galera. O vírus corona, no início, galera, ele recebeu o nome de 2019 nCoV. E isso é muito comum quando são descobertos vírus, sempre ganham esse tipo de nome, mas depois eles acabam ganhando nomes mais fáceis, tipo gripe aviária, gripe suína, ebola, peste negra e afins. E, meus jovens, o que temos hoje é o coronavírus, tão comentado ultimamente, sabe, né? Mas como eu sei que eu posso estar com coronavírus? Quais são os sintomas que indicam que uma pessoa pode estar infectada com o coronavírus? É aí que tá. O problema, galera, é que vocês não conseguem saber, porque os sintomas são febre alta, tosse e falta de ar, entenderam? Vocês perceberam que esses sintomas são bem comuns e são mesmo, né? Porque eles se assemelham muito a uma simples gripe comum. E isso faz dele muito perigoso, se tornando assim muito difícil de ser diagnosticado, diagnosticado pelos médicos, né? E os especialistas de saúde em geral. E também é muito perigoso por se propagar como um simples resfriado. Mas por quê? Bom, meus caros, é porque quem acha que é um simples resfriado vai ser perigoso, né? Ninguém, mas esse aí e muito, tá? E nesse caso, as pessoas pensam o quê? É um simples caso de gripe. E bem, pode não ser só uma simples gripe. Pode ser um vírus sorrateiro e mortal e super contagioso que vai te descansar dessa vida, meus caros. E não só você, sua família inteira, seus amigos, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país inteiro corre perigo. E os deuses que nos livrem disso, o mundo todo. Mas não sei se é apenas eu ou se é senso comum, mas todas as pessoas odeiam ir no médico. Eu odeio, pelo menos, por vários motivos inúteis meus ou paranoia irracionais, entendeu? E isso faz com que essas pessoas evitem a todo custo ir no médico, a não ser que estejam morrendo. Assim eles vão, né? Porque se estiver morrendo, você vai. Mas não façam isso, galera, não façam isso. Pelo menos não nesse período de surto viral. Já ouviram falar que o diabo trabalha nos detalhes? Então, isso faz com que as pessoas não venham a procurar um médico até o caso se agravar muito, entendeu? E você já pode ter passado o vírus para um grande número de pessoas
que vão fazer a mesma coisa. E compreenderam? 1 passa para 2, 2 passa para 4, 4 passa para 8 e assim se infecta muita gente. E assim se alastra por um país inteiro, silenciosamente como as raízes de uma grande árvore mortal. O coronavírus causa os mesmos sintomas de uma gripe forte, isso a gente já sabe, né? E essa infecção pode causar desde um resfriado comum até uma viagem sem volta para apertar as mãos do Criador. Mas se você não acredita nisso, então ele vai fazer você comer capim pela raiz, você vai virar adubo para a planta, vai voltar para o cosmos, ou vai torrar. Fique à vontade para nomear o que vai acontecer com vocês se não procurar um médico logo. E várias amostras que foram coletadas de pacientes indicam que a doença é causada por um coronavírus. E bem, por que coronavírus? É porque ele tem uma camada em volta dele que se assemelha a uma coroa, né? E esse coronavírus forma uma ampla família de vírus, mas só 6 deles têm a capacidade de infectar seres humanos. Bem, agora temos 7, que maravilha, né? Mas por que ele é tão temido e está fazendo todo esse alarde pelo mundo? Esse medo vem de outro coronavírus, sabe? A Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, ou SARS, né? Abreviando isso aí tudo. São muitos nomes esquisitos, eu sei, galera, mas o que importa é que só de ouvir esse nome já dá medo. Pensa só, o médico falar: cara, você tem síndrome respiratória aguda grave. Cara, só de ter grave no nome já dá aquela, trancada básica que não passa nem neutrino, velho. Que é neutrino? É uma coisa muito pequena. E, bem, não seria nada legal ouvir o médico falar que você tem isso, né? Credo. E, bem, esse SARS, ele apareceu aí no mundo aí por volta de 2002 e matou cerca de 10% das mais de 8 mil pessoas infectadas com o vírus. Isso dá 700 pessoas mortas de 8 mil pessoas. Olha só que coisa sinistra. E quase que 1 de cada 10 pessoas infectadas morreram disso. Se eu não tiver feito a conta errada, é claro. E mesmo assim, isso foi apenas o que veio a público, pode ser mais. Mas pode ser que tenha sido muito mais, gente, muito mais vítima desse vírus. Porque vocês sabem que o governo tem o mau costume de encobrir as coisas para livrar o rabo sujo deles. E também as pessoas não costumam lidar muito bem com a verdade, né? Você deve conhecer pessoas que não lidam bem com a verdade. Então, eu até entendo eles quererem evitar o caos. Mas falando isso, tipo o que aconteceu lá em Chernobyl, o maior acidente nuclear da história. At the moment, the source of those emissions is a mystery, but speculation has arisen of a nuclear power plant accident inside the Soviet Union. It may seem difficult to believe, but we know more about this nuclear accident than the people living in the Soviet Union. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Moscow television claimed the Western media are spreading rumors. We will show a photograph taken by one of the workers at the Chernobyl. Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo 2 morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. All day there was speculation that a meltdown had occurred in a second reactor at the Chernobyl complex. Tonight, however, that seems unlikely. Good evening. A senior government minister admitted to the Commons today that after Chernobyl, it was no good scientists and politicians simply asserting that everything is all right with nuclear power. Eles
só admitiram o que aconteceu quando já não dava pra esconder a cagada monumental que eles fizeram. E eles só admitiram o erro quando já tinha radiação espalhada para todo lado e centenas de pessoas, animais, o solo do lugar, a água já estava tudo contaminado com radiação e já estavam completamente condenados à morte sem ninguém saber, é claro. Vai pra você ver que bosta, né? Mas aquilo foram outros tempos. Ou será que não, né? Pois a história tende a se repetir sempre. E isso se chama karma, né? É uma droga. E poucos admitem, mas é verdade. E então, especialistas afirmam que hoje em dia o mundo está mais preparado para lidar com esse tipo de vírus, mas só por enquanto. Mas eles afirmam também que o estado atual dele não é uma ameaça tão grande como a de 2002 foi. Ainda não, né? E ainda não, pelo menos. Mas esse tipo de vírus pode sempre sofrer mutações e assim se transformar em supervírus, imunes aos medicamentos e a tratamentos atuais. E assim se tornando muito difícil o controle dele. Mas, segundo especialistas, o novo coronavírus é menos agressivo que o corona de 2002. Mas lembre-se, isso é só por enquanto, e só por ser menos agressivo não faz dele menos perigoso, não, pelo contrário, faz dele ainda mais perigoso. Eu vou falar por quê. Porque ele ser relativamente novo, ele ainda pode sofrer mutações, que pode mudar esse estado atual de menos agressivo para ferrou, velho. Se você pegar, você vai virar estatística. Entendeu? Saca? Ou seja, vai te descansar com certeza e vai ser caixão e vela preta para você, meu amigo. Pois bem, meus torradores, qualquer vírus que infecte humanos pela primeira vez, deve ser motivo de muita preocupação, pois ele ultrapassou uma enorme barreira gigantesca e devido à falta de conhecimento e informação sobre ele, o tipo o que ele faz, como se comporta no corpo humano, mutações que ele pode sofrer quando ele consegue entrar em uma célula humana, e isso pode gerar mutações que facilitarão o contágio do vírus e pode fazer ele ficar ainda mais perigoso. E um exemplo idiota, mas que facilita o entendimento, é como se quando o vírus entrasse dentro de uma célula humana, é como se ele estivesse entrando em uma academia. É um exemplo ridículo? Idiota? Bem, mas é o que tem pra hoje, as crianças. Enfim, continuando. É como se cada exercício feito fosse uma mutação diferente. Uns malham a perna, uns só os braços, outros fazem esteira, outros dançam, uns fazem judô, kickbox, artes marciais em geral. E quais são essas variações de mutações que eles podem sofrer dentro das células humanas? Olha, são muitas. Mas as mais óbvias são, por exemplo, aumentar os meios de transmissão, pelo ar, através de animais dos mais diversos tipos, podem aumentar o poder mortífero do vírus, pode deixar também os sintomas mais agressivos, que seria devastador para quem contraísse o vírus, e pode ficar resistente a drogas e produtos de limpeza e de esterilização que normalmente matariam eles, sabe? E então, por isso que ele ser relativamente novo, galera, ele tem um potencial oculto de se tornar muito perigoso para vocês, humanos inúteis e frágeis. Mas, enfim, de onde é que veio essa praga do inferno? Esse bicho-papão, que é o coronavírus, que tanto está apavorando o mundo, ele veio de tantas pessoas da China comerem coisas estranhas, essa aqui, ó. Velho,
Agora eu te pergunto, tem necessidade de um negócio desse? Não tem, velho. Não tem. O povo chinês não tem limite no que é pra comer e o que não é. Sopa de morcego, velho. Ai, caralho, sopa de morcego, cara. Mas não vamos falar disso agora, galera. Mas pra quem acha que esse tipo de vírus é raro, não, eles não são raros. Na verdade, é o contrário. O contrário disso. Olha só. Primeiro, novos vírus são descobertos a todo tempo. Segundo, eles vivem em outras espécies na maioria das vezes, passam despercebidos até infectar humanos. Mas por quê? Bem, porque não nos afeta diretamente e a gente costuma ignorar, né? Seres humanos ignoram o que não faz nada com eles até fazer, né? Que bosta. Enfim, por exemplo, a SARS ou SARS de 2002 foi localizada uma variante agressiva desse vírus na China, que tem sintomas semelhantes a resfriados comuns e a diarreia. Ele veio de um animal chamado civeta, parente dos guaxinins, bonitinhos e fofos, né? Mas eles são portadores de vírus mortais e nada fofos. Mas adivinha só, de vez em sempre eles viram rango de algum oriental lá na China. E vocês sabem, né? A China. O que vocês são assim, hein, chineses? Caramba, cara. Bem, todos sabem que na China eles têm uns gostos culinários bem diferentes, para não dizer estranhos e até bizarros do resto do mundo. Né, China? Tipo, sopa de morcego e pastel de cachorro, né? O outro exemplo é o MERS, ou MERS, ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi isolada pela primeira vez em humanos em 2012, num paciente da Arábia Saudita que, além dos sintomas respiratórios semelhantes à gripe forte, também apresentava uma forma grave de pneumonia. O MERS, ou MERS, normalmente é transmitido de dromedários para humanos, mas você sabe o que é um dromedário? É esse animal aqui, ó. É tipo um camelo, uma corcova só. Que bosta, né? Pra que isso? Pergunta pra Deus. Meio que se fosse um carro, ele seria um camelo esportivo, né? Que bosta. Enfim, a pergunta: qual é o melhor método para se livrar de uma doença vinda de um animal? E a resposta é óbvia: é identificar o animal causador do vírus, do surto, né? Do surto viral. Mas agora, sem brincadeira, isso ajuda muito a combater a doença, mas é quase impossível, pois há vários fatores envolvidos e muitos tipos de animais que podem ser disseminadores de vírus desse tipo. E o mais comum são aves, as malditas aves, sempre cagando na gente lá do céu, com seus cus de mira laser e espalhando doenças. Que maravilha, né? Atualmente os casos têm sido ligados ao mercado de Wuhan, na China. É uma cidade de cerca de 11 milhões de habitantes e eles vendem mais de 100 espécies de animais vivos e mortos naquele lugar, sem higiene alguma, sabe? Ou seja, um paraíso para novos vírus infectarem humanos inúteis, à procura de coisas bizarras para comer. Tanto bacon, carne de boi, porco, carne de frango e bacon por aí para comer, e as pessoas querem comer sopa de morcego e pastel de cachorro. Eu não entendo isso. Não consigo aceitar um negócio desse não, cara. A China é um lugar muito estranho.
Por que, humanidade? Por que vocês são assim, hein? Velho, que droga. Que raça inútil e miserável, na boa mesmo. Por que o meteoro tinha que extinguir os dinossauros e não o ser humano? Cara, pode parar que deu tudo errado. Darwin estava errado. A evolução é uma mentira. Você não evoluiu, você ficou parado, você involuiu, chineses. Vocês acham que eu tô exagerando, né? Olha essa merda aí. Vê se pode uma porcaria dessa. Tem necessidade disso? Caralho, sopa de morcego, caramba. Isso é claro. Claro que ia dar ruim, é óbvio que ia dar ruim. Só de você olhar pra ele, você já vê isso. Não foi feito pra humanos normais comerem. Só gente doida pra caramba gosta disso. Quem é que olha pra uma sopa de morcego e fala: parece gostoso, eu vou provar. Caramba, é óbvio que ia dar ruim em algum momento. Tanto que tá dando. E não é só morcego que vira comida lá na China, não. Eles vão mais além disso. Ainda qualquer bicho que pareça comestível, para os parâmetros culinários insanos daquelas pessoas, parece que para eles quanto mais estranho melhor. Cara, o ser humano deu muito errado na China, na boa mesmo. Os caras comem literalmente um coquetel da morte lá, sabe? E o resto do mundo que paga, entendeu? Porque que eles estão fazendo lá. Cheio de infinitos tipos de vírus, bactérias, doenças desconhecidas lá, e tá de boa, É cultura, né? Eu não consigo entender isso também, sem qualquer higiene, o que agrava mais a situação, né? Mas enfim, voltando pro assunto. Um dos exemplos do que vem de lá é a da baleia beluga, aquela branquinha que se parece com um morcego, sabe? Ela é vendida morta lá, é claro, né? Eu acho que deve ter vendido viva lá também. Esse pessoal é meio doido. Ela é um dos animais que pode portar um coronavírus, mas apesar desse fato, especialistas dizem que é mais provável que o surto esteja ligado a outros animais, como galinhas, cobras, coelhos. E adivinhe, isso mesmo. Ai, gostoso! Ai, que delícia, cara! Morcegos. Mas eu acho que você quer saber quais são as chances disso espalhar por aí. Olha, são bem altas e isso vai depender de como as pessoas vão colaborar com as autoridades e se vão seguir ou não os protocolos propostos pelas autoridades de saúde pelo mundo. Tipo, cancelando o carnaval seria um bom exemplo no Brasil. Não concordam? Mas bem, dezembro passado, que foi o começo do surto, estimava-se que as dezenas de casos que aconteceram estivessem restritos a cidades, mas agora viraram centenas de casos. E eles não estão só mais lá na Ásia. E para piorar, todos achavam que a contaminação havia sido feita por animais, ou seja, pela ingestão de animais infectados, portadores do vírus, e não por outras pessoas. Isso é muito importante, galera. Ou seja, agora ela passa de uma pessoa para outra. Era só identificar o maldito animal causador do surto viral e simplesmente parar de comer o desgraçado. No bom sentido, é claro. E até melhor pro bicho, afinal. Quem é que gosta de ser comido? Que delícia, eu sei que tem gente aí que leva tudo na maldade, mas claro, tem que falar assim porque eu vivo rodeado de gente cheia de malícia na mente, mas enfim. Mas como desgraça pouco é bobagem, sim, passa de pessoa para pessoa. E pois é. Mas continuando. Em janeiro, quando profissionais de saúde tiveram contato com infectados pela primeira vez com a doença, também ficaram doentes.
E assim eles descobriram. Então, sim, o vírus corona tem o poder de se espalhar por aí de pessoa para pessoa. Então, é muito perigoso acontecer um surto. E, sim, é muito preocupante. E, sim, pode virar uma infestação. Sim, mas com tudo isso acontecendo, a China e o resto do mundo estão muito preocupados com o Ano Novo Chinês, que é um período em janeiro que centenas de milhares de pessoas viajam por todo o país e também para o exterior, podendo estar transportando esse maldito vírus com elas para o resto do mundo. Mas o que as autoridades estão fazendo para conter esse avanço da doença? Bem, eles estão fazendo uma festa enorme e chamando pessoas de todas as partes do mundo e do planeta para participar e se aglomerarem em lugares com centenas de vítimas em potencial, todas espremidas numa rua. Brincadeira, é só no Brasil que acontece esse tipo de patifaria, né? Né, senhor Carnaval brasileiro, que não pode ser cancelado. Caralho. Bem, os Estados Unidos e Singapura e Reino Unido, que realmente se preocupam com seu povo e com a droga da humanidade, estão botando em seus aeroportos scanners que são capazes de medir a temperatura do corpo dos passageiros. E assim, a qualquer sinal de febre alta, essas pessoas são barradas na hora com suspeita de portar o vírus, pois parecendo com a gripe. No Brasil, o Ministério da Saúde pediu para a Anvisa dar orientações a passageiros em portos e aeroportos sobre medidas de precaução para quem vai viajar para o exterior, né? É uma boa ideia viajar para o exterior quando tem um vírus mortal para lá, né? Em Wuhan, na China, que foi onde começou isso tudo, também adotaram scanners de temperatura em seus aeroportos e estações de transporte. As pessoas com febre alta têm recebido máscaras e são levadas para hospitais e agências de saúde e clínicas. Mas o mais perturbador é que a febre... Desculpe! Refluxo. Logo que você é infectado com o vírus, o período de incubação do vírus, do contágio até a apresentação dos sintomas, é de cerca de 2 semanas. Então, até lá, a pessoa infectada já passou o vírus para muita gente, até apresentar os primeiros sintomas da doença e procurar tratamento, sabe? Ou não, né? Pois você sabe como são as pessoas, né? E para tentar impedir isso, vai ser preciso arrumar alguns protocolos que recomendem aos viajantes de áreas infectadas pelo vírus que evite se sentirem algum sintoma de gripe, avisem. Só lembrando que os sintomas do corona não se diferenciam muito dos sintomas de uma gripe normal. No começo, pelo menos, as autoridades chinesas têm recomendado que não viajem para Wuhan e nem saiam da cidade. Lembrando que Wuhan é uma cidade de 11 milhões de pessoas, de habitantes. E eles pedem também que evitem aglomerações ali. Para você ter uma ideia de comparação, São Paulo, que é o município mais populoso do Brasil, tem 12 milhões de pessoas. Só 1 milhão a mais que Wuhan, na China. As autoridades de Wuhan, para tentar controlar o surto do vírus, estão deixando a cidade em estado de quarentena e interrompendo todos os transportes de pessoas da cidade. E eles estão impedindo a saída sem motivos urgentes. Porra, é o mínimo, né?
Na verdade, não era pra sair ninguém, mas... tá bom. A vida não pode parar só porque tem um vírus contagioso e mortal lá fora, ameaçando a vida de todo mundo, né? Por quê? E agora pensam só. Você fecha uma grande cidade assim, do tamanho de São Paulo, parando os transportes, impedindo que as pessoas saiam de lá, em pleno feriado importante, que nem o Ano Novo Chinês. Seria muito ruim, não seria? Pois é isso que está acontecendo lá na China com o Ano Novo Chinês. É como se você estivesse fechando aqui São Paulo no pleno Natal, não tem? Seria difícil. Mas como os especialistas estão lidando com esse problema? Bem, todas as pessoas infectadas com a doença estão sendo tratadas em isolamento para impedir o contágio e o alastramento da doença, na esperança de conter o avanço dela. E com o surgimento desse tipo de doença, é comum ver várias pessoas de máscara nas ruas. Não que elas evitem totalmente que você pegue a doença ou transmita ela para outras pessoas, mas sim, elas ajudam a controlar um pouco o surto, sabe? Mas ver todos de máscara nas ruas deixa a cidade com um clima meio que apocalíptico. E sim, é muito estranho e até meio assustador e sinistro à primeira vista, sabe? E é mesmo. Mas especialistas alertam que só usar máscaras não é o suficiente para controlar a transmissão da doença. E também é muito importante sempre higienizar as mãos. E pode parecer óbvio, e mamãe sempre dizia, mas sempre cobrir a boca quando for espirrar. E evitar ao máximo tocar a boca e os olhos sempre que possível. E tentar ao máximo ter uma vida... tentar ao máximo ter um máximo de higiene. Isso também ajuda muito, sabe? Mas mesmo assim, ainda é o mínimo de cuidado que você tem que ter. O ideal seria sair imediatamente de zonas de contágio, se você não estiver doente ainda, o mais rápido possível. E o inverso também, não ir para elas. E caso apareçam sintomas de gripe, desconfie e procure imediatamente um médico ou especialista de saúde, se você tiver amor à sua vida, medíocre e patética, é claro. Essa doença ainda não tem cura, apenas os sintomas são tratados, como quase todas as doenças virais que tem por aí no mundo. E especialistas de todo o mundo estão trabalhando para deter o avanço dela e estão tentando descobrir uma possível vacina ou cura que controle ou que erradique essa nova praga do nosso mundinho azul, sabe? Mas até lá, o melhor remédio é a prevenção. Então, meus torradores, cuidem bem da sua higiene e das suas vidas medíocres, patéticas e curtas, mas valiosas. E não fiquem em lugares com aglomerações de pessoas, porque muitos já foram descansados por essa nova doença. Porque, minhas queridas crianças, a morte pode estar do seu lado e você só vai perceber quando já for tarde demais. E você pode ser o próximo. Obrigado por ver esse vídeo.